sermão de ontem foi muito bom. O sermão de ontem falava sobre nosso preparo, né? Que nós devemos de ter, nosso preparo espiritual para a volta de Jesus, os acontecimentos que virão. E conversando com a Judita chegou da igreja, lá são 3 horas de diferença, né? Então, às vezes, até eu já estou preparando o almoço e ela está indo para o café. E a gente está sempre conversando assim. Quando eu já terminei, já está no metade da tarde, ela me diz que já está preparando o almoço, e assim vai. Aí ela chegou da igreja e disse: Lígia, o assunto ontem é: você está preparado para o tempo do fim? Então, eu disse para ela: olha, o assunto do nosso sermão também foi esse, né? O tópico que o pastor usou lá, eu não sei, né? Se esse preparo realmente é o espiritual ou é o preparo físico, mas eu acredito que ela também mencionou isso, né? Sobre o preparo espiritual. E o assunto que eu trouxe hoje para nós meditarmos, ele é principalmente um assunto para mim. Para mim. O texto que eu vou ler está em Provérbios 23. Eu ia ler o verso 2, mas eu vou ler o verso de 1 a 3, tá? Que diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, em outras traduções diz que se és um grande glutão, um homem glutão, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Então, muitas vezes a gente vai numa festa, a gente cobiça todas as coisas, né? Mas nem tudo faz bem para a nossa saúde. Mas a gente eu estou falando para mim que eu fiz, né? Ele para mim. Eu estou lendo novamente o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Então, no início, o livro nos direciona o porquê dessas mensagens que Deus deixou para nós. Por quê? Porque tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, inclusive a nossa saúde. Manter o nosso corpo, né? Que diz assim, no livro Ciência do Bom Viver, diz assim: o nosso corpo é possessão adquirida de Cristo. E não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Então, Jesus nos adquiriu, e a gente sabe qual o preço que ele pagou, a cruz do Calvário. E a gente não tem a liberdade de fazer com a nossa vida o que a gente bem entende, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente está esperando a plenitude do Espírito Santo. Mas se a gente espera realmente, a gente tem que cuidar do nosso corpo para que realmente o nosso corpo seja um templo que vai receber o Espírito Santo sob medida, que vai nos preparar para o tempo do fim, né? Nos preparar a dar razão da nossa fé. E aí continua dizendo que a obediência às leis da saúde deve ser considerada de questão de dever pessoal. Isso a gente deveria botar na mente, e eu esqueço muito isso. Então, Jesus me adquiriu o meu corpo como uma possessão. O corpo meu pertence a Deus, que me adquiriu pela redenção. E eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem entendo, porque as pessoas dizem isso no mundo. O corpo é meu, eu faço o que eu bem entendo, né? Principalmente as pessoas que defendem o aborto, né? Elas dizem: eu faço com o meu corpo aquilo que eu bem entendo, porque o meu corpo é meu. Mas não é bem assim. Deus está dizendo para nós que a gente deve considerar essa questão um dever pessoal. De que maneira, aí vem a pergunta: de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu? Então, eu escolhi o capítulo da Conselho sobre Regime Alimentar, não vou falar em tipo de comida, nada disso. Eu vou falar sobre, eu não sou médica, mas o que Deus inspirou a irmã White a escrever vem de um médico, do médico dos médicos, Deus. Jesus é o médico dos médicos. A fisiologia da digestão. Então, às vezes a gente brinca muito com isso, eu brinco muito, e tem que prestar mais atenção. A recompensa, antes de ler, eu queria ler em Mateus 5:48.
Mateus 5, verso 48. Diz assim, 5, 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, Deus pede que a gente seja perfeito. O selo de Deus não vai ser colocado em ninguém que tenha uma manchinha sequer de impureza no coração. E mesmo que a gente achasse assim, eu não vou, eu já tenho uma idade, eu não vou alcançar esse tempo do fim, eu vou morrer antes. Sim, essa é a maior certeza que cada um de nós tem. Se Jesus demorar mais, nós vamos para a sepultura. E aí? Nós vamos estar selados para a morte? Para a primeira ressurreição? A gente deve pensar bem isso. Porque não é que a gente tem que preparar o nosso corpo para o tempo do fim, para estar pronto para o Espírito Santo habitar. Mas tem que ser hoje, a cada dia, porque eu não sei quando é que é a minha hora, quando é que o tempo do fim vai chegar para mim. Realmente, eu posso não estar vivo quando Jesus voltar. E aí vem essa parte. Deus pede que a gente seja santo. Santo quer dizer separado, né? Sagrado, santificado, separado para Deus, como foi mencionado ontem no sermão. Então, a recompensa, eu achei várias partes assim, muito interessantes sobre a digestão, né? Então, a recompensa em respeitar as leis da natureza. O respeito demonstrado no trato adequado do estômago será recompensado com clareza de pensamento e força de mente. E muitas vezes eu sinto isso. Quando eu abarroto demais o meu estômago, a minha mente não tem vontade de ler. Eu não tenho vontade, eu tenho vontade de dormir, de descansar, ficar. A gente chama assim, vou ficar na preguiça. Porque não tem vontade de concentrar, porque realmente não consegue concentrar. Quando a gente não cuida, né? Não dá o trato adequado ao estômago. Diz que é um sagrado dever que sobre nós impede ou de manter o corpo em estado tal que nos permita ter um hálito agradável e puro. Então, se nós temos muito mau hálito, a gente tem que ter isso em mente. Isso vem do estômago. Então, o que eu estou infringindo ao meu estômago para que eu tenha um hálito ruim, né? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tem os efeitos físicos que acontecem conosco quando a gente come em demasia. Se alguém quiser dar algum exemplo, pode dar antes de eu ler. Qual é um exemplo que a gente tem que a gente sabe que comeu demais? Uhum. É agoniado, né? Ficar agoniado é um, tem Posso mais. todas, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. É. Mas quando se come demais, como é que a gente fica? Às vezes dá o quê? Dor de cabeça. Uhum. Às vezes tu fica meio que nauseado, não tem nem vontade. Quando a gente faz realmente muita mistura, a gente fica no outro dia, não tem nem vontade de tomar o de jejum, de comer de manhã cedo. Acontece comigo. Se eu vou num aniversário, numa festa, em que faço muita mistura de doce com salgado, eu e jantar principalmente, como aconteceu há pouco tempo, que a gente foi numa pizzaria, no outro dia de manhã não tinha fome. E é isso que diz aqui. Os nossos órgãos digestivos, eles ficam atravancados, sabe? É por demais aquela comida, aquela mistura para digerir. E realmente a gente fica com hálito. Então, eu vou ler alguns tópicos só, não vou ler todo o texto. Diz que influência tem sobre o estômago o comer em demasia? Diz que os órgãos digestivos são enfraquecidos. E quando eles são enfraquecidos, vem o quê? As enfermidades. Então, se a gente come em demasia, muito, a gente está aumentando as enfermidades que virão sobre nós. Aí aumenta sobre si as dificuldades e reduzem sua vitalidade a cada dia. Então, muitas vezes a gente só vai sentir os efeitos disso quando a gente estiver com mais idade.
Quando a gente vai ficando mais velho, é que a gente vai começando a vir as enfermidades das nossas intemperanças lá de trás. Lá de quando a gente é jovem, que o nosso corpo, ele resiste. Porque a gente pode dizer assim, a nossa vida é frágil, né? É, porque é como um fio de linha. Porque Deus é que comanda nosso respirar. Mas o nosso corpo é muito forte, porque a gente, como infringe as leis da saúde, ainda resiste muito bem enquanto a gente é jovem. Mas a velhice vai chegar em que nem tudo mais o nosso corpo não aguenta. Aí vai vir as enfermidades ocasionadas por conta dessa intemperança. Diz que, não raro, esta intemperança é sentida para logo na forma de dor de cabeça, indigestão e cólica. Isso no momento que a gente abusa, né? Fica um senso de opressão. Não sei se já aconteceu, como se você estivesse assim, uma agonia, como a mãe disse, fica agoniado. A cabeça está pesada, o estômago em rebelião. Mas esses resultados nem sempre se seguem ao comer demasiado. Em alguns casos, o estômago fica paralisado. Nenhuma sensação de dor é sentida, mas os órgãos digestivos perdem sua força vital. Isso não é um dia, né? Que a gente não faz só uma vez. É dia após dia. Então, diz que a gente deve guardar as portas do vosso estômago. Ela diz: Eu vos aconselho a tornar-vos abstêmio em vosso regime dietético. Estais certo de como, sentinela cristã racional, guardais as portas do vosso estômago, nada permitindo passar por vossos lábios que se torne inimigo de vossa saúde e de vossa vida. Deus vos faz responsável pela obediência à luz que vos tem dado sobre a reforma de saúde. Então, é bem direto. Nós somos responsáveis, porque agora cada um de vocês que está escutando aqui não é mais que não tem responsabilidade. Tem, porque acabou de escutar. Acabou de escutar o que Deus inspirou a sua serva, a sua mensageira, a transmitir para nós. Diz que o afluxo de sangue à cabeça deve ser superado. Então, quando a gente abarrota o estômago, o oxigênio e a quantidade de sangue que precisa bombar pelo estômago para que faça a digestão é retirado de outras partes do nosso corpo, e principalmente do cérebro. Por isso que a gente tem sono. Por isso que a gente fica apático após comer muito. Um outro dia aconteceu isso, nós fomos convidados para um almoço aqui, aí é aquele convite que nos diz assim que nunca fomos convidados por esse vizinho e ele disse, olha, eu faço questão de você estar participando do aniversário da namorada dele, que estava aqui. E ele disse, olha, eu comprei uma costela, mas não se preocupa, vai ter uma lasanha muito gostosa de carne bovina. E pronto, né? Aí eu disse para o Marco, agora a gente entrou numa sinuca, porque nós fomos e eu comia lasanha. Os homens, eles lá que comeram muito, comeram a costela, todos eles estavam pesados, sabe? E no instantinho, cada um foi para o seu canto dormir. As mulheres ainda ficaram, a gente ficou conversando, ainda saímos, caminhamos, conversando para deixar eles dormir. Depois, às 5 horas, tinha o novo round, que era o bolo e mais coisas. Aquilo nos deixou bem pesado. E aí eu disse, realmente, a gente consegue enxergar quando a gente não faz. Eu não consumia carne já há alguns anos. Então, realmente a carne, queijo, depois foi picolé, foi sorvete, e aquilo tudo fez uma reviravolta no estômago. E Deus diz para nós, a gente é responsável pela obediência à luz que Ele tem dado a nós sobre a reforma de saúde. O fogo que acendeis no estômago está transformando o vosso cérebro numa fornalha incandescente. Comei com muito mais economia, comei alimentos simples que não requeiram tempero pesado, que não requeira tanto serviço, né, do estômago. Então, o que a gente necessita é de menos alimento temporal e mais alimento espiritual. E quanto mais alimento temporal a gente come, que a gente necessita para o dia a dia, mas que muitas vezes a gente come a mais, isso faz com que a nossa mente, nosso alimento espiritual, se define. A gente não alimenta a nossa parte espiritual, porque a gente não tem vontade.
que diz que embaraça realmente a maquinaria, né? Tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinaria, pois não pode ser transformado em carne ou sangue. E sua presença sobrecarrega o fígado e produz no organismo uma condição mórbida. O estômago é sobrecarregado em seus esforços por dar cabo do excesso, havendo então um senso de langor, o qual é interpretado como se fora fome. Às vezes acontece isso comigo. Eu como a mais no almoço, mesmo uma comida simples, mais menos uma, né, mesmo uma comida vegetariana, mas eu como a mais. Quando chega 2 horas da tarde, se eu sento na frente da televisão, eu tenho uma fome, vontade de ficar roendo alguma coisa. E às vezes vou lá, pego o amendoim e como, ou pego outra coisa e como. Mas é isso mesmo que acontece. O estômago é sobrecarregado e esse excesso, tá, dá uma sensação de langor. E essa sensação vem em forma de fome, porque o nosso cérebro acha que a gente precisa de mais comida. Então, ajuda muito a gente, depois de comer, fazer um exercício leve. Ela diz que a gente deve de ter, o exercício é importante para a digestão. Não pode ser exercício violento. Acabar de almoçar e fazer uma corrida, andar muito rápido, mas uma boa caminhada leve, diz que ajuda muito ao processo da digestão. Tá? Empenhar-se também em estudo profundo ou exercício violento, imediatamente após a refeição, perturba o processo digestivo. Então, são coisas que atrapalham, né, a nossa digestão. A gente é beneficiado quando a gente vai procurar caminhar ao ar livre, né? E também alguns alimentos que o nosso estômago processa bem, ela diz aqui, é o de jejum, que quando o estômago, ela diz assim, ó, a sua refeição matinal consistia em um café e pão com acréscimo de calda de ameixa, isso não era saudável. Isso ela está falando para uma pessoa, né? Ele comia todo dia de manhã um café e pão e uma calda de ameixa. Aí ela diz, o estômago, após o repouso e sono, estava melhor capacitado a cuidar de uma alimentação substancial do que quando cansado pelo trabalho. Então, de manhã, deve ser um alimento em que a gente mastigue bem, que o nosso corpo ele pode digerir mais rápido, porque a gente está descansado, né? Então, quando a gente está cansado, ela diz que é preferível a gente não comer. Quando a gente vem muito cansado de fora, muito ansioso, porque a ansiedade também atrapalha, né? E quanto às bebidas, o líquido quente, diz que deve ser tomado, a não ser que for para remédio. Fora isso, ele deve estar quente, mas não deve ser gelado. No sentido que quem gosta de alimento, né, de beber o líquido junto com a comida. Diz que o estômago é grandemente prejudicado por grandes quantidades de alimentos e bebidas quentes. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. Aí eu sempre ficava com isso na mente, né? Porque é falado muito, eu já li outras vezes, que o estômago, se a gente coloca algo frio, o estômago tem que reaquecer. Ele para o que está fazendo. Aí eu botei lá no Google, né? Vamos perguntar para o seu Google, para ver o que que diz. Então eu perguntei, qual a temperatura do nosso estômago durante a digestão? Alguém chuta qual é a temperatura do estômago durante a digestão? A mãe não pode, porque eu já falei para a mãe. 36 a 40 graus, é isso? É 37 graus a 42 graus. 42. Então, o estômago está processando a digestão, está nessa temperatura. Aí eu pego, tomo um suco gelado ou um refrigerante bem geladinho, né, que está quente, e para matar aquela sede. O que acontece? Aquele líquido gelado chega no estômago, o estômago está em processo de digestão, ele para. E o processo de digestão, ele dura de 1 a 2 horas. Só que aquela parada do estômago, ele leva em média de 20 minutos para ele retomar a temperatura dele. Então, 20 minutos, aquela comida ficou parada, o estômago parou realmente. E aí, ele de novo, ele começa
a produzir. Só que se ele só tinha feito isso 10 minutos, ele ainda tem 1h50 para terminar. Mas só que ele ficou parado 20 minutos. Aí, nesse, 1 hora depois, às vezes eu faço muito, do almoço, vou lá, chupo o picolé. Vou lá, chupo o picolé. Lá a digestão para novamente. Então, tu chega umas 5 horas da tarde, tu estás sentindo ainda que tens comida no estômago. Muitas vezes a rota, ainda estou sentindo gosto de tal coisa. Mas realmente está lá. Porque o processo digestivo foi atrapalhado. E as vitaminas dessa comida se perderam. Porque elas passaram do tempo que era o correto para ser digeridas, para ir para o duodeno e dali começar a absorção dos nutrientes. Passou o tempo. Então, diz que muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. E a gente, tem que parar para pensar. Mastigar muito, nem mastigar. Eu gosto de comida quente. E a comida quente, se é inverno, vai esfriar, eu como bem ligeiro. Só que esse costume ficou direto. Então, às vezes, eu termino uma refeição em menos de 10 minutos, muito menos que isso. Só que diz que isso atrapalha também, porque o alimento não é mastigado, a saliva necessária para ir para o estômago ajudar nessa parte, né? Por isso que ela diz mastigar e devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. Então, se a gente está comendo menos e mastigar bem devagar, aquele alimento ali vai saciar a nossa fome. Agora, quando eu como ligeiro, eu posso comer um monte. E eu estou com fome 2 horas depois, porque, na verdade, o cérebro não processou aquilo ali. O estômago, a digestão ficou interrompida, né? Atrapalhou a digestão. Então, diz que a comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isso é necessário, a fim de que a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Então, a gente deve lembrar isso sempre. Então, ela diz que a gente deve evitar também. Isso a gente sente, assim, ó, quando a gente é mãe, está amamentando, se a gente dá de mamar muito ansiosa, isso atrapalha até a digestão da criança, porque isso é passado para a criança. Então, Deus diz para nós, a gente deve de fazer diminuir a nossa ansiedade. Se a gente está ansioso, então nem coma. Diz assim, alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, embora simples e são, possa lhes fazer mal. Isso aqui é uma outra situação, né? Às vezes a pessoa pensa, está comendo aquilo mesmo sendo simples, mas está com aquilo que aquilo vai fazer mal e faz, tá? Porque diz assim, não penseis que a vossa comida vos vai fazer mal. Não pensais absolutamente nela. Se a gente deve deixar essa ansiedade, né? Se tu sabe o que estás comendo, a comida certa, a quantidade certa, não se preocupa que ela possa fazer mal, não vai fazer. Mas se a gente comer com essa intenção, vai acontecer isso, acaba fazendo mal. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apressada, é melhor não comer, enquanto não descansar ou obtiver alívio. O estômago está intimamente relacionado com o cérebro. Então, novamente aqui, né? Doutor Alexandre cansa de falar lá na igreja, né? Que o cérebro, que o nosso intestino é o segundo cérebro. Por quê? Ele é o nosso trato digestivo. E se ele está congestionado, atrapalha o primeiro cérebro. E é aqui Deus falando para nós. A medicina fala isso, né? Então, diz que na hora da refeição expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos. O coração cheio de gratidão para com Deus, com todas as suas bênçãos. E aí, outra coisa que atrapalha a nossa digestão é a mistura de certos alimentos que não combinam.
né? Ela diz que não tenhais à mesa, numa mesma refeição, variada quantidade de alimentos, porque também a gente sempre quer comer um pouquinho de cada, e aí fica muito. E ela diz que dá muita perturbação de fermentação ou a gente comer as frutas e verduras na mesma refeição, que não combinam, né? Então, ela diz que isso dá criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. A fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Outra causa de má saúde e ineficiência no trabalho é a má digestão. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. Quando frutas, aqui ela fala de frutas e pão e tudo mais, a gente não deve de acumular tudo para a mesma refeição, né? Estômagos pacíficos e disposição pacífica. Aqueles que se empanturra com muitas espécies de alimentos numa só refeição, está causando dano a si próprio. E está causando dano a quem? Ao templo do Espírito Santo. A gente, claro, a si próprio, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Os órgãos digestivos desempenham parte importante na felicidade de nossa vida. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Então, pessoas que têm azia possuem, em geral, má disposição. Tudo parece ser-lhes contrário. E eles são inclinados a tornarem-se mal-humorados e irritáveis. Mas por que a gente tem azia? Porque faz mistura de alimentos que não deveria, né? Aí ela fala das verduras, ó. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Verduras e frutas consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro e a mente não é clara, porque a digestão é imperfeita. E outra coisa que ela menciona, né, que Deus menciona, que a gente deve de evitar o uso demasiado de açúcar no alimento. Ela não está dizendo aqui para tirar completo o açúcar do alimento, porque a gente sabe que frutas, tudo tem açúcar, né? As massas se transformam também em glicose, mas é o uso demasiado, abundante, né? Ela fala aí de bolos, pudins, porque a gente aí, muitas vezes eu faço essas misturas e eu sinto realmente no meu corpo o processo que está ali, o estômago tá congestionado. E sinto dor de cabeça e tudo mais. Então, ela diz evitar o uso abundante de leite e açúcar junto. E é onde que agora, final do ano, vai ter bastante disso, né? Bastante sobremesa, pudim de leite. E aí é usado muito açúcar. Pudim de leite, se não me engano, eu nunca fiz. Eu só fiz esses dias eu fiz um de banana no lugar do leite condensado. Foi a banana. Ficou bom? Mas, no mínimo, é 1,5 xícaras de açúcar para 300 ml de leite, que não usei leite de vaca, eu usei leite de castanha e botei banana. Então, olha só, a banana já é doce, aí eu botei bem menos, né? O açúcar, acho que eu usei meia xícara, não cheguei nem a usar 1 xícara inteira. E para mim ficou bom o gosto. Mas o uso abundante vai causar a fermentação, né? Então, o açúcar e o leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago. Então, eles são prejudiciais quando eles são consumidos em grande quantidade. E eu gostaria de ler novamente a pergunta inicial. Antes de ler a pergunta inicial, tem só um pequeno trecho de uma meditação que fala sobre o comer em excesso. Diz assim, ó. Ninguém que possua o senso de sua responsabilidade diante de Deus permitirá que os instintos controlem a razão. A gente está estudando, a gente não é mais, não dizer assim que não tem mais responsabilidade com isso. A gente sabe, já leu, nós lemos esse livro do Conselho sobre Regime Alimentar em 2016. Nós começamos a ler em novembro de 2016 e terminamos em 2017, se não me engano. Deixa eu ver aqui o último, eu anotei no livro, eu anoto o início e o fim.
terminamos em julho de 2017. E eu resolvi ler novamente, porque a gente precisa de lembrar que a gente parece que esquece com vontade própria, né, de esquecer. Então, ninguém que possua um senso de responsabilidade diante de Deus permitirá que os instintos controlem a razão. Os que fazem isso não são cristãos. Não importa quem seja e quão exaltada seja a sua profissão de fé. Olha só, se nós condescendemos com isso, se a gente não tem essa responsabilidade de cuidar do nosso corpo, a gente não pense que isso, que a gente fazendo isso a gente é cristão. Não é. Não importa quem tu seja e nem quem tu és. Se tu és um pastor, se tu és um ancião, se tu és um diácono, se tu tens um cargo elevado na igreja, ou não, se tu és um membro só, que se senta todo sábado lá no banco para ouvir a pregação. Não importa quem tu és, tá? A ordem de Cristo é: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa é a ordem de Cristo para nós. E aí a pergunta é: o que a gente está fazendo? De que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu? Né? Que a gente possa refletir essa semana, que a gente possa orar uns pelos outros. E quem tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade e eu peço que orem por mim. Né? A minha dificuldade maior é só a parte de doce, do açúcar. Essa é a dificuldade. Tem outras dificuldades, né? Porque tem dia que a gente vem cansado e quer comer bastante. Aí se abarrota, aí chega 2 horas da tarde, estou com fome de novo. Mas é mentira, não tem fome. Mas o cérebro está confuso, porque o estômago não fez uma boa digestão e aí está dizendo que eu quero comer. Então, a pessoa que come num horário, daqui a meia hora quer comer de novo, é porque a sua digestão não foi, não está dentro do programado, já está atrapalhada. E aí atrapalha o cérebro. E isso vocês podem perguntar aí para médicos que são nutricionistas, né? Nutrólogo, médicos que cuidam do aparelho digestivo. Tem médico que não, tá? O médico da Débora e do Hudson podia comer de tudo. Ah, não, não tem nada. Por quê? Porque ele nunca estudou. Tanto é que ele teve câncer de intestino, do aparelho digestivo. Ele não cuidou da maquinária que ele estudou para ser cuidado. Né? Então, que a gente possa pedir a Deus isso, essa ajuda, né? Para que a gente possa ser vencedor e possa ser representante de Jesus. E estar preparado para Jesus voltar. E um dos preparos é a nossa santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Não pensem que sem santificação qualquer um vai para o céu. Não vai. Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o que Deus pede de cada um de nós. Amém.